O Natal e o coração manjedoura. Lucas 2, de 4 a 7. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Depois de séculos sendo anunciado pelos profetas, finalmente Jesus, o Messias, nasce conforme estava escrito. Uma série de acontecimentos concatenados harmonicamente se deram para que toda a profecia não falhasse. Alguns deles. Esse menino deveria nascer de uma virgem, em Isaías 7,14 e Isaías 9,6. O Messias viria como um bebê. Também que nasceria em Belém, Miqueias 5,2. E que seria da descendência do rei Davi, Salmo 89, 3 e 4. O que é o Natal para você? Qual o sentido e o significado do nascimento de Jesus? É sabido que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mesmo assim, ao se convencionar essa data para comemoração e lembrança desse advento, é oportuno darmos relevo a esse acontecimento, afinal o nascimento de Cristo mudou o mundo e sua história. Isso é fato incontestável. Mas, de que adianta lembrar-se de Jesus somente em dezembro? De que adianta comemorar esse aniversário, se você mal conhece o aniversariante? Talvez ache que Jesus é um folclore, um homem importante mais que já morreu, alguém que falou palavras inspiradoras, fez gestos bondosos e amorosos. Que tipo de relacionamento temos com o dono desta festa? A festividade do Natal tornou-se comercial, financeira, social, tradicional. Para alguns um mero feriado bem-vindo porque não se trabalha, há comida, bebida, diversão, troca de presentes, as casas e as cidades ficam iluminadas e decoradas. Muitas lendas e figuras que são fruto da imaginação ou histórias desconexas com a Bíblia foram inseridas. Tudo em nome do bom andamento da festa, das vendas, do turismo, dos costumes e cultura. Outros veem o Natal como uma festa religiosa, e a comemoram no automático, sem reflexão, repetindo palavras como saúde, paz, felicidade, prosperidade, luz, e outras palavras e frases, às vezes até rebuscadas. Há também os ortodoxos radicais que preferem nem comemorar nada, uma vez que Jesus não nasceu em 25 de dezembro mesmo. Outros preferem espiritualizar todo o significado desse nascimento. Proponho trazer, sim, o sentido bíblico e espiritual do Natal, sem contudo precisar se isolar das comemorações que podem aproximar ou reaproximar, manter laços e consolidar conceitos. É momento de oportunidade para se falar e anunciar quem é Jesus, qual o propósito do seu nascimento. E está tudo escrito. Lucas 1, 32, 33 e 35. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, e lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:10. No relato do nascimento de Jesus, nos chama a atenção o fato de ele ter nascido dentro de um estábulo e logo em seguida, ter sido colocado em uma manjedoura, isto é, o local onde depositavam alimentos para os animais. Tente imaginar a cena. O Filho de Deus, o Deus encarnado, deitado em um local onde os animais há pouco haviam se alimentado. Acha isso especial? Acha romântico? Poderia ter sido diferente? Não. Assim mesmo que deveria ter acontecido. Ali começou o que observamos em toda a vida do Filho de Deus e que alguns chamam de reino invertido. O Rei do Universo poderia ter vindo com poder para rapidamente de uma vez por todas aniquilar os injustos, poderia vir com um exército para destruir o poderio romano. Era assim que alguns imaginavam. Mas, não. Ele veio como um bebê. Um bebê que se não fosse cuidado, alimentado, aquecido, não prevaleceria. Não foi sem motivo tudo isso. Ele precisava vir como homem e passar por tudo que um ser humano passa. Fez isso, mas sem pecar. Jesus estava debaixo do cuidado de Deus que também providenciou pessoas tementes a ele para cuidar do menino Jesus. Falando um pouco mais desse reino invertido. Jesus sendo mestre, lavou os pés dos discípulos, Jesus é eterno. Ele é o Verbo que era Deus e estava com Deus. Tudo foi feito por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez.
Esse Jesus divino e tão poderoso, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ao invés de publicidade e glória, ele curava as pessoas e pedia que não propagassem o feito, mas que cumprissem a lei e parassem de pecar. Ensinou os discípulos que quem quisesse ser o maior, que fosse como uma criança e servisse aos demais. Que orasse pelos seus inimigos, que oferecesse a outra face se alguém lhe batesse no rosto. Tudo contrário à nossa natureza. A salvação que Jesus ofereceu está exatamente dentro dessa lógica invertida. Ou seja, para serem salvas as pessoas não precisam de mérito. Aliás, nossa performance de nada vale. Não há o que alguém possa fazer para ser salvo. O próprio Jesus é que faz tudo e oferece de graça, para que ninguém tenha de que se gloriar. Isso é quase uma agressão ao que aprendemos desde criança. Quando vamos para a escola, somos recomendados pelos nossos pais e pelos professores a sermos bons alunos, a sermos exemplares. Nossas altas menções serão fruto nada mais nada menos do que nosso esforço. Isso é uma preparação para a nossa vida adulta e profissional. É preciso competência, suor. No pain, no gain. Essa é a regra. É assim que nossa sociedade funciona. Podemos continuar assim, nada de errado. Não tente fazer nada diferente nesse mundo. Esteja ciente, contudo, que no reino de Deus é diferente. Porque agora vem Jesus, e no quesito salvação eterna diz: vocês podem amar seus títulos, vocês podem se orgulhar dos seus méritos, mas no meu reino só vai entrar quem se amparar no meu mérito. Compreende? Isso é o reino invertido. Voltando para a cena da manjedoura, que é uma imagem dessa inversão. Jesus estava num lugar simples, humilde, sem holofotes, sem atenção de uma multidão. Ainda que tivesse recebido a visita dos pastores, em nada a manjedoura se tornou um local pomposo. Vamos tentar extrair alguns ensinamentos do nascimento de Jesus aplicando a nós. Muitos querem Jesus, mas o querem como menino. Para sempre menino. Porque os meninos obedecem, são manipuláveis, são relativamente incapazes. O texto bíblico diz que o menino crescia e se fortalecia, crescia em estatura, conhecimento e sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É assim que Jesus deveria estar na nossa vida. Alguém que pode nos influenciar, alguém que pode nos dirigir, dialogar conosco e, em última instância, exercer sua autoridade sobre nós. Quem dera todos confessassem no Natal, e fora dele, o que Paulo escreveu sobre Cristo a Timóteo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Não deixe que Jesus seja um eterno bebê na sua vida. Ele quer que você amadureça espiritualmente e reconheça-o como sacerdote, profeta, mestre e senhor. Pessoas que comemoram o Natal apenas porque gostam das luzes, presentes, comidas e bebidas, provavelmente estão no rol daquelas que conhecem Jesus apenas como uma criança e não admitem que ele domine. É como uma criança domada. Em segundo lugar, reflita sobre a manjedoura e o estábulo. Jesus não poderia nascer em outro lugar, em outra situação. Assim estava determinado por Deus. Nem por isso sua glória foi ofuscada, nem por isso os anjos deixaram de louvar. Considere que Jesus, ainda nos dias de hoje, nasce nos corações das pessoas. Não havia lugar parça eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus nascer. Pergunto: há lugar aí na sua vida para Jesus nascer? Ou está tudo ocupado? Ocupado com você mesmo, com seus interesses, ainda que legítimos. Ocupado com sua carreira, seu físico, suas posses e investimentos. Ocupado com qualquer coisa. É assim que está hoje sua hospedaria? Sua vida é mais parecida com um palácio ou com um estábulo? Jesus nasce na vida dos seres humanos. Como é a vida e o coração dessas pessoas? É mais parecido com um palácio suntuoso? Ou com uma manjedoura? A Bíblia é clara em reprovar o coração altivo, soberbo, infatuado e arrogante. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Não há como Jesus nascer em um coração soberbo.
Mas lembre-se, não há como nos esforçarmos para sermos humildes, de nós mesmos, porque tudo vem dele, tudo é feito por ele. É Deus que nos muda e nos transforma, nos dando um coração sensível e capaz de acolher Jesus. Um coração manjedoura. É o que está descrito em Ezequiel 36, 26. Deus muda nossa natureza e nos dá um coração de carne, sensível e vivo, trocando pelo coração de pedra que temos. Jesus disse a mesma coisa a Nicodemos, porém com outras palavras. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Você precisa experimentar um novo nascimento. Isso foi bem confuso para Nicodemos, mas depois ele entendeu que esse fenômeno ocorre pelo poder do Espírito Santo e mediante a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uma palavra que nos lava por dentro. Mas tudo isso é um processo. Jesus vai crescendo em nós. O coração manjedoura, ou coração humilde, não tem nada a ver com aparência. Nada a ver com atitudes bem intencionadas para conquistar esse status. Novamente. É Deus que nos dá um coração humilde, capaz de abrigar e acolher o Cristo. Deus falou ao profeta Samuel sobre essas questões de aparência, quando ele achou que o segundo rei de Israel seria o filho mais velho de Jessé. Porém Deus disse a Samuel: Não atentes para sua aparência, nem para sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus já havia sondado o coração de Davi, e depois disse que seu coração agia em conformidade com sua vontade. Um coração pecador, mas transformado e interessado em agradar a Deus. Isso lhe foi possível pela ajuda de Deus. Davi falhou muito, mas seu coração era inclinado a Deus. Era um homem que se arrependia, reconhecia seus erros e estava sempre disposto a mudar. Era humilde. Corações assim são manjedoura. Havia mérito em Davi? Certamente não. Mas Deus dispôs seu coração para receber sua palavra. Podemos receber o verbo de Deus em nossos corações. Que nossa oração seja: Senhor, me dê, por misericórdia, um coração onde Jesus nasça, uma casa, uma vida, onde ele cresça e seja o Senhor. Assim quero ser. Amém.